Flávia Lippe foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação. História e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá, olá, obrigada a você por me receber aí na sua telinha, na sua casa. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas, na série especial Produtividade sem perder a saúde mental. Nessa série especial, convidamos mulheres que relatam com profundidade e coerência como conseguir um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. Nossa convidada de hoje é Carolina Dostal, especialista em LinkedIn, ajudando executivos na construção de sua autoridade digital e influência corporativa. Eu tive o prazer de conhecê-la e escrevermos juntas o livro Uma Sobe e Puxa a Outra, best-seller na primeira edição e um sucesso já na segunda. E ela conta como sempre acreditou que todos nós temos um propósito de vida. O dela é empoderar profissionais, mostrando o enorme poder que possuem, como as redes sociais são fundamentais. O Brasil é conhecido por sua diversidade e a sua história pessoal. É um reflexo dessa riqueza cultural. Ela é filha de um imigrante da antiga Tchecoslováquia e de uma mãe brasileira. Ela sempre soube que sua trajetória seria incomum. Prazer te receber aqui, Carol. Como você está? Prazer é meu. Agora eu tô melhor ainda falando com você e bonitona com esse óculos aí, já gostei. Eu preciso de um óculos desse para ficar poderosa, assim, gostei. Fica mais inteligente. Parabéns. E com essa voz assim, eu gostei. É engraçado, a gente assiste um monte de live, mas tem gente que tem a voz gostosa, né? Que vai atraindo o público. Então, eu preciso assistir todas as suas lives. Ai, que bom que você está aqui. Ô, Carol, você se achava diferentona por causa dessa família multicultural? Muito. Eu me achava muito diferente, assim. Depois que eu fui entender que era bom. Mas, naquela época, eu achava esquisito. Eu achava estranho. Porque meu pai era muito louco, né? Meu pai nasceu em Praga, na República Tcheca, na Tchecoslováquia, na época. Mas ele depois mudou para a Alemanha e se naturalizou alemão. E depois ele mudou para o Brasil e casou com a minha mãe. Então, assim, na minha casa, eu via estrangeiro pra caramba. Meu pai vivia viajando, então toda hora eu ficava ouvindo tcheco e alemão e eu sabia distinguir perfeitamente bem os idiomas, né? E as minhas amigas que iam na minha casa achavam engraçado porque meu pai falava com super sotaque, né, em português, e a minha mãe era do interior, de uma família de 12 irmãos. A minha avó adotou 3. Ela teve 12 e adotou 3. Que família linda, gente. Então, assim, imagina a diferença cultural, né, do meu pai para minha mãe e eles casados. Eles eram muito diferentes, eles eram completamente diferentes. E o meu pai viajava muito, então ele trazia umas coisas esquisitas. E eu lembro que naquela época a gente não tinha aquele mercado aberto, né, de importação, não tinha essas variedades. Não tinha Kit Kat, Twix, essas coisas que criança gosta, não tinha borrachinha, coisinha. Então, eu lembro que ele trazia essas coisinhas de fora, umas besteirinhas de fora, e roupa, porque ele tinha umas manias. Ele achava que protetor solar tinha que ser da Nivea, mas tinha que ser da Nivea da Alemanha, porque ele falava que tinha algum componente que aqui no Brasil, para baratear, eles faziam diferente. Eu dou muita risada disso. Tem um amigo agora que trabalha na Nivea, e ele falou, cara, eu acho que seu pai, naquela época, tinha razão, ele falou para mim. Sério, juro. Ele falava isso. Aí ele falava que eu tinha que usar umas botas, uns tênis, que eram uns tênis específicos, assim, para não entortar o pé. Que tinha que ter um solado bom, umas coisas esquisitas, sabe? Mas ele amava o Brasil. E ele era apaixonado por viajar para o Nordeste. Então, a gente tinha que ir 3 vezes por ano para o Nordeste, conhecer a realidade dos nordestinos. E
E eu nunca vou esquecer dessa história, que uma vez a gente estava em João Pessoa, na praia, e tinha aqueles menininhos da minha idade que vendiam coisas na praia, assim. E o meu pai acabou gostando muito desse menino, e aí fez amizade, então ele falava, combinava com o menino todo dia, para quando a gente saísse do hotel, fosse para a praia, para o menino brincar comigo. E o nome do menino era Mernando. Mernando, nunca mais vou esquecer disso. E ele falava assim para mim, essa menina, ela nasceu em São Paulo, ela é privilegiada, ela precisa conhecer outras pessoas. Então, foi muito legal passar a infância assim, no Nordeste, viajando com meu pai e aprendendo essa diversidade entre ele e a minha mãe, que era muito divertido, era engraçado. Você tinha uma diversidade multicultural, não só de países, de línguas, de culturas, dentro de casa. Você fez uma pós-graduação. Não, eu fiz pós-graduação. E as histórias, né, são muito engraçadas, porque assim, a gente via imigrante, né, mas assim, a maioria dos meus amigos, era italiano, vinha da Itália, né, ou vinha do Japão, ou vinha, né, algum país europeu, espanhol. Era muito difícil. Eu nunca conheci nenhum amigo meu assim que, o pai ou a mãe vinha da República Tcheca, da Tchecoslováquia. Nunca conheci, nunca. Também não. Então, Também não. eu não conhecia. Eu não conhecia. Tanto é que, olha que engraçado, meu pai já é falecido, mas eu morava num condomínio em São Paulo, chama Világio Panambi, no Panambi. Assim, várias torres, tem clube, tem restaurante e tem cabeleireiro lá dentro. Então, era muito bom, que era aquele one-stop shop, assim, você parava e você conseguia fazer tudo dentro do condomínio. E aí a cabeleireira falou, Carol, você não sabe, a cônsul da República Tcheca mora aqui. A cônsul geral da República Tcheca mora aqui. E aí eu conheci a cônsul e tal, mas é que foi bem antes da pandemia. E ela me convidou para as festas típicas, para comer as comidas típicas e tal. E é muito legal. E você vê, falando de diversidade e inclusão, eu passei por várias questões de preconceito, inclusive por isso. Então, eu tenho passaporte alemão. Mas eu sempre falava, então, eu sou descendente de alemão, mas eu não falava tcheco. Por quê? Porque sempre quando eu falava isso, as pessoas, mas as mulheres tchecas, leste europeu, olha isso. Olha! Já tinha uma ideia errada do que era mulher do leste europeu. Muito louco, né? Muito. Como as pessoas generalizam, como as pessoas são malvadas. Malvadas, né? Malvadas. Malvadas. E a gente viu isso agora nesse episódio que teve no futebol, né? Sim. Desse garoto do futebol. Uma tristeza isso. Né? Ainda a gente vive isso, né? Ainda. Então, né? Isso existe, é duro, e às vezes a gente esconde, né? A gente mascara, né, as nossas raízes e tal. Não pode, tem que falar. Eu sou assim, eu sou assado, eu vim desse lugar, e tudo bem. Não tem problema. Eu acho que esse é um dos aprendizados, inclusive, talvez, do sucesso da sua carreira. Né? Você teve muitas experiências diferentes que você teria dentro de uma empresa, por exemplo, também. Né? Então, você já teve isso no seu, quase que no seu DNA, praticamente mesmo. Né? E você veio com essa experiência multicultural, né? Eu tive. E depois também o que aconteceu foi o seguinte, o meu pai me criou para o mundo, né? Sempre ele me criou para o mundo, então para viajar, para ser globalizada, para trabalhar, isso foi bom. Ele não era machista, ele era um cara assim, que ele tinha uma cabeça para frente. Mas o meu pai faleceu, e eu ainda era muito jovem, e ele trabalhava com o mercado de automação industrial. Uhum. E aí foi uma grande reviravolta na minha vida, porque eu estava já toda setada para trabalhar em empresa, para percorrer um caminho de empresa. E aí, quando meu pai faleceu, eu tive que mudar os meus planos. Realmente foi um revés do destino, uma rasteirona, entendeu? Que eu levei. E aí eu tive que trabalhar num mercado completamente masculino, completamente. E aí foi quando eu também sofri bastante, porque nesse mercado industrial, naquela época, você quase não via mulher. E mulher era muito pouco respeitado. Então, você se fazer respeitar também é um desafio absurdo, né? E você vê possibilidade, assim, de você trabalhar
sendo produtiva, sem perder a saúde mental? Eu acho que isso é possível, mas eu vou te falar, eu ainda não achei essa equação. Não achei. Essa equação é difícil. Estava até comentando isso com os meus filhos. Eu acho que é possível se você tem muita disciplina e muita organização. Então, você não pode esquecer que você é espírito, que você é emoção, que você é físico. E isso, você colocar isso numa roda da vida, né? Os coaches que gostam de falar isso, que deu essa roda da vida, e fazem você ter essa primeira percepção de o quanto que você está colocando de energia em cada área da sua vida, é a primeira start que você fala, nossa, deixa eu tentar entender onde está faltando. Só que é um grande equilíbrio diário, porque aí você percebe a falta que uma área da sua vida está fazendo, e daí você começa a focar naquilo. Aí quando você vê outro prato caiu, né? Você segura um prato, aí quando você vê, você corre para o outro. Eu me sinto assim. Eu acho que é possível. Eu conheço pessoas que alcançaram isso. Eu ainda não sou essa pessoa. Não sou. Mas estou no caminho, na busca. Você sabe que a equação, né, que é o meu WebTalks e a minha plataforma, foi ao longo da minha vida desenvolvendo uma calculadora de vida. Que a gente faz um cálculo mesmo de como a gente pode ter uma vida plena. E é uma plataforma com 220 horas de conteúdo que eu vou ensinando para as pessoas como elas fazem essa equação. É a equação individual. E é uma Isso me interessa. É super legal, né? É individual e eu sempre falo que é uma equação que você vai mudá-la para o segundo. Porque é exatamente o que você falou, tem hora que é uma coisinha para lá, uma coisinha para cá, e você vai girando os pratinhos também, conforme a história da sua vida e conforme você vai começando, né? Então, é muito importante também, eu acho, a gente entender que não é estático, né? Que você vai conseguir, assim, uma coisa que você vai mexer mais. Não, achei a fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica, é uma equação. Mas não é uma fórmula. É louca, é uma equação louca. É muito louca. É muito difícil. Eu me sinto assim. Eu falo assim, gente, eu acho que eu não tô cuidando da minha saúde. Aí agora eu vou cuidar da minha saúde. Daí você passa aquela semana, né, cuidando da saúde. Aí você vem e fala assim, mas eu esqueci de responder aquele cliente. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar lá para ver o que aconteceu. Agora eu vou passar a semana inteira trabalhando. Como, por exemplo, essa semana. Eu tenho 5 palestras em grandes empresas. E para eu conciliar isso, eu preciso organizar para alguém buscar meus filhos na escola, levar os meus filhos na escola. O meu marido também trabalha em banco, então você imagina. Ele então nem se fala, né? Ele é o candidato perfeito para sua equação aí. Então, aí não é nem que ele não queira fazer, mas ele também não tem como. Então a gente tem que se dividir. Aí eu falo, ai meu Deus, então tá, agora que bom, vou dar essas palestras, bacana, fico super feliz. Mas o meu coração fica apertado. Eu fico mesmo apertado. Porque a minha filha fala, mamãe, mas você não vai me buscar? Eu não quero que o motorista vá me buscar. Eu quero que você vá me buscar. E eu entendo perfeitamente. Eu era assim também, na idade dela. Aí, por outro lado, eu falo, mas logo eles vão crescer, eles vão sair. Eu preciso tomar a rédea da minha vida. Eu não posso ficar refém. Eu sou muito coração. Eu sou muito manteiga derretida, sabe? Então eu sofro muito. A verdade é essa. Você já teve burnout? Ou teve, assim, um cansaço, uma exaustão? Ou até mesmo vontade de chutar o balde? Preciso responder? Olha... É bom. Eu vou te falar, é engraçado, né? Porque o burnout, ele virou doença mental faz pouco tempo, né? Burnout, assim, pela OMS. E eu com certeza tive isso, assim, na pandemia principalmente, porque o que aconteceu na pandemia? Algumas pessoas tiveram que ficar em casa, e aí às vezes demorou um pouco, né, para plugar no online, eu não. Então, assim, meu escritório era na Berrini, eu atendia meus clientes presencialmente, mas eu já tinha muita gente que atendia fora do Brasil, que atendia online, então de outros estados. Para mim era meio que normal fazer o atendimento.
né? Por Zoom, por Google. Sempre os meus clientes preferiam, os que moravam em São Paulo preferiam fazer ao vivo. Os que não tinham jeito, eu fazia online. Então, para mim, foi muito simples a migração. Eu já sabia fazer tudo. Eu sabia fazer live. Eu tinha concessão de lives do LinkedIn. Porque eu fui uma... Ai, gente, tá me irritando meu cabelo. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? Bom, tudo bem. Para quieto, filho. Para quieto que você está me irritando. Então, eu já tinha concessão de lives do LinkedIn, que eu adorei fazer, foi uma coisa que eu amei. Então, eu já tinha, sabe, esse negócio de mexer no StreamYard, de colocar coisa para acontecer, de chamar a pessoa. Para mim era fácil. Eu consegui plugar muito rápido, né, ligar esse plugin. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo queria ter essa visibilidade digital. Quem nunca deu bola, quem nunca deu atenção para isso, de repente, falou assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso. Porque eu não sei o que vai ser da minha vida, da minha empresa. E eu demorei para ir para o digital, agora eu preciso de você. Então, eu não dormia, eu trabalhava assim, varando noite. E não é que eu trabalhava cobrando só de cliente. Eu via todas as ONGs, as empresas que precisavam fazer os empreendedores tocarem a vida, né? Tudo de empreendedorismo que você possa imaginar, eu fiz na pandemia. Tudo que você possa imaginar que me pediam, cara, eu preciso de uma palestra voluntária para ajudar instituição XYZ. Eu ia. Então, emagreci horrores na pandemia. Emagreci horrores na pandemia e no final da pandemia eu estava num estado de exaustão profundo. Porque... E não é importante pensar sobre como é uma produtividade sem perder a saúde? Porque são os dois Eu já pensei, mas eu não consegui encontrar essa equação. Não consegui, de verdade. Apesar de ser uma pessoa que lê, que conversa, minha melhor amiga é psicóloga. Uhum. A gente conversa horrores. E apesar de ter isso, sabe, de ter contato com isso, no racional, eu nunca consegui colocar em prática e ter essa tranquilidade, sabe? Não consegui ainda. Você falou uma coisa muito interessante no início, né? Que você acha possível, mas tem que ter disciplina, muita disciplina e organização, né? Que você vê isso, né? Eu vejo. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Eu atendo muito C-Level. É minha grande especialidade. E aí eu consigo ver muito a diferença entre os que são organizados e os que não são organizados. Os que são organizados e que conseguem ver todos os aspectos da vida, eles têm uma sensação de satisfação maior e de legado. Eles fazem as coisas porque eles querem realmente deixar um legado. Eles pensam, eles têm um conceito de família forte, eles têm um emocional equilibrado. Já percebi isso. Então, não é só sobre eles. Quando eles vão fazer um trabalho no LinkedIn, por exemplo, não é só sobre eles. Eles pensam nos outros, né? Eles são super altruístas. Como, inclusive, isso daí tá na sua bio do LinkedIn, no seu sobre, né? Gostei muito. Depois leiam lá. Entrem no LinkedIn da Flávia e deem uma olhada no sobre dela, que é muito legal. E então eu percebo que eles têm algumas questões de espiritualidade, que eles cuidam muito, e outros não. Outros que chegaram na posição que eles estão, mas eles não têm um propósito muito forte. Eles estão por vários motivos, até alguns por golpes de sorte, literalmente, do destino, mas que não tem essa visão assim tão bacana da vida. E eu não estou falando romantizada, não, tá bom? Sim. É a sua especialidade, você lida com eles, né? Eu falo que eu sou um arquivo vivo. Do mercado eu sei tudo, só não posso falar nada. Então, assim, as pessoas me contam, faz parte, né? É que nem psicólogo, a pessoa conta, não posso falar nada, mas assim, eu sou uma queima de arquivo, praticamente. É que nem eu. Eu faço mentoria, né? Já tá quase 30 anos, né? E a minha especialidade é C-Level, né? Então, Você também? Então você sabe. Então, fazer a mentoria deles é muito interessante. Eu falo, gente, se eu morrer, é porque eu sou um arquivo vivo. Alguém precisa matar a informação. Não é? Mas você não sente isso que eu te falei? Não tem uns que você percebe que... Sim, com certeza. Né?
E outros que você fala, não, essa pessoa só está pensando nela, só está pensando em aparecer, ela não está pensando nos outros, ela não está pensando no ecossistema, né, na cadeia de suprimento, em tudo, no geral. Não, ele está pensando só nele. É muito ruim. Isso é uma grande lição, né? A gente conversa sobre isso, né? Porque as pessoas, elas não conseguem imaginar isso que a gente está falando, porque a gente está ouvindo eles. Né? Então, quando duas pessoas que trabalham com isso, né? Quando a gente fala sobre isso dessa forma, eu acho que fica claro, né, para as pessoas o que é ser um bom líder, né? Total. E eu acabei tomando um viés dentro do LinkedIn voltado para Thought Leadership, na liderança inspiradora, liderança executiva. Tem vários tipos de tradução para isso, né? Literal, Thought Leadership, liderança de pensamento. Mas eu ensino muito essa galera que está no papel de liderança, como que eles vão se tornar referência para mudar o mundo, para fazer um mundo melhor. E muitos querem isso, né? Então, assim, eu vou falar, 90% dos meus clientes querem isso. Eles querem ter uma contribuição para o mundo, para a sociedade. E aí eu explico, gente, é muito simples. Né? Eu vou ajudar vocês nessa parada aí do LinkedIn, mas a verdade é que o conhecimento que a gente tem, essa troca, eles podem usar para qualquer coisa, não só para o LinkedIn. Mas é muito interessante. E me conta aqui, qual que é seu superpoder? Meu superpoder. Eu estava pensando no meu superpoder, sabe? Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu tenho muita empatia. É uma palavra que ela ficou gasta ao longo do tempo, né? E até brinco, porque a Cris Pelágio estava falando outro dia, uma amiga nossa, tá bom, gente? Jornalista, a Cris. Ela estava falando de uma palavra, no Danilo Gentili até, que ela foi dar uma entrevista, ela falou de uma palavra que eu não lembro. Sororidade, eu acho, que ela falou na entrevista. Ela falou, eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra é muito batida. E é mesmo, algumas palavras, elas ficam batidas e delas elas são estranhas. Mas eu acho que eu sou empática no seguinte sentido, eu consigo ter uma percepção dos outros. Eu tenho uma percepção dos outros. Eu consigo sentir aquelas pessoas de verdade e ter uma empatia com elas. Eu acho que esse é um dos meus maiores poderes. E o outro é de conexão. Porque eu tenho muitos amigos, sempre gostei de conectar pessoas, sempre gostei de gente. E não que nem a Natasha, uma outra amiga nossa, né, que é a líder do Sobe e Puxa, não que nem a Natasha, mas eu sou uma super conectora também. Acho que isso, a gente tem muitas mulheres do livro que a gente escreveu, elas têm esse superpoder, né, de conectar. É uma arte, né? É uma arte. Ela pode ser treinada, da mesma forma que você pode aprender a ter empatia, né? Mas quem já nasce, né, é uma outra história, né? De olhar para o outro, sempre olhar para o outro, uma visão assim. Isso daí eu tive da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela tem uma empatia absurda, e não só empatia, mas ela também tem muita compaixão pelas pessoas. Ela é aquela que é impressionante. A gente sai, eu falo que ela é tronco de enchente, porque ela vê uma pessoa na rua, ela pega e ela senta para falar com a pessoa, pega na mão da pessoa. Essa sou eu. Você é assim também? Meu apelido é tronco, porque a gente é de Minas, né? Então isso é bem comum em Minas, né? Então. Não é? Ela olha, você tá precisando de alguma coisa? Às vezes, ou você vê uma pessoa, fala, mas essa pessoa não é uma pessoa que tá na rua, não sei o quê. Mas ele tá precisando de ajuda. Eu não sei o quê. E ela vai. E assim, eu já tive brigas com a minha mãe, assim, da gente ir numa doceira, ela comeu um bolo, e aí ela fala assim, não, eu vou guardar para dar para alguém que precisa e tal. Eu falei, mãe, mas compra um novo, então. Você vai dar esse bolo que você já comeu? Pela metade, não sei o quê. Na cabeça dela, não tem problema ela fazer. Ela não tem preconceito, ela não tem. E eu não. Eu sou aquela, assim, diplomática e educada. Eu falo, imagina, nunca vou oferecer pra uma pessoa um bolo comido, entendeu? Eu penso assim, olha isso. E as minhas brigas com ela eram essas. Assim, mãe, como você vai dar um bolo comido para uma pessoa? E daí? Porque ela não tem nojo. Ela não tem nojo de nada. De nada. Então, ela acha que tudo bem. Que a pessoa não vai achar ruim. E aí eu já passei por alguns casos da pessoa achar assim, que esquisito, né? Mas não é, ela queria fazer o bem
e estava fazendo do jeito dela. É muito louco, né? Mas é tão lindo, né? Você vê uma pessoa desprendida, né? Desprendida. A família da minha mãe é assim, a minha avó, eu te falei, né? Ela adotou 3. Um deles, um dos meus tios, a minha avó encontrou num mato. Tiveram uma criança e jogaram a criança no mato. A minha avó pegou. Minha avó falou, imagina, eu não vou deixar uma criança aqui. Nossa, gente, meu coração agora fez assim. É nesse nível. A família da minha mãe é nesse nível. É nesse nível. É a bondade, assim, extrema. E isso é uma das coisas que é um superpoder, essa bondade da família. Mas também, ao mesmo tempo, é algo que a gente precisa ter o controle. Ter o controle. Porque nem sempre isso é a melhor opção para você resolver tudo. Não, com certeza. Mas você sabe que as pessoas que são mais altruístas, elas elas vivem num outro. A sua família, ela vive é uma outra organização mental, né? Então, isso. Eu entendo o que você está falando, porque eu passo por isso sempre, então muita gente fala isso para mim, né? E Flávia tem que ter um outro jeito. No entanto, eu já não sei quantas ONGs eu já fundei, e o IDHL é um instituto sem fins lucrativos, que a gente está aí há mais de 30 anos. Na pandemia tem de 3.000 pessoas gratuitamente. Tá vendo? Então, é importante, né? Eu sei o que você está falando e eu concordo. Eu só não sei fazer desse jeito. Porque eu vim com um outro chip, talvez, entende? Assim, eu entendo a sua mãe, eu entendo a sua avó, eu entendo a sua família. Eu não sei, eu talvez entenda, porque eu olho e falo, nossa, eu acho que é assim mesmo. Mas você que já está num outro olhar, você fala, não, a gente tem outro jeito, peraí, né? Então... A gente sente muito pelo... a gente sente muito pelo outro. Eu sinto muito, que nem agora teve um caso, faz um mês, eu não sei se você lembra, uma moça que foi para o Vale do Silício e que morreu, que o avião teve que fazer um pouso de emergência com ela. Ela foi fazer um pitch lá, sabe essa história, né? E ela não tinha seguro. E aí todo mundo se juntou para poder fazer uma vaquinha, criar uma vaquinha. Gente, quando eu li aquela notícia, eu fiquei tão mal. Eu não conhecia a moça, mas eu fiquei tão mal que assim, aquilo me deixou triste, me deixou chateada, até chorei. E aí eu conversando com uma amiga minha, antes de entrar na reunião, que é da BRH, porque eu sou diretora da BRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E aí eu falei para ela, ai, nossa, essa história mexeu comigo, sabia? Aí ela virou para mim e falou assim, Carol, tá tudo bem, já conseguiram dinheiro, ela falou para mim. Tá tudo certo. Olha, tem que tirar as lições das coisas. A lição é nunca viajar sem seguro. Ela foi para a parte prática da coisa em 1 minuto, entendeu? Né? Interessante. Ela foi para a parte prática em 1 minuto. E você é muito coração. Para de ficar preocupada. Isso daí já resolveram, ela falou para mim. Eu falei, resolveram mesmo? Ela resolveram. Aí ela pegou, tirou um print do grupo que ela estava, que mostrou que resolveu e me mandou. Aí eu acalmei meu coração, entendeu? Isso que eu te falo. Eu acho que são chips diferentes que rodam. Né? Você nunca vai deixar de ser essa pessoa. Lógico que você vai se preocupar com o mundo. No entanto, o que você ensina para os líderes, e você viu a prova real, é que os líderes altruístas, eles são mais felizes. Eles são, com certeza. Eu não tenho dúvida. Eles trabalham por propósito. Eles sabem o que eles querem deixar. E assim, as famílias, elas são inspiradas por eles. Não são só os colaboradores, as pessoas, mas todo mundo. Todo mundo que você conversa, que passa por eles, tem algo que trouxe para a vida e elevou a vida daquela pessoa de alguma maneira. Eu acho que isso faz tanto sentido, é tão bom, né? Muito sentido, nossa. Você sabe que o nosso tempo está acabando, né? Estamos quase... Que pena. Mas olha, você tinha me perguntado do burnout e com certeza eu tive. Absoluta certeza. Eu só não tratei com médicos e etc, mas eu tive. Mas você teve. Agora, eu vou te perguntar uma outra coisa que eu fiquei curiosa também. Eu sei, mas eu quero que você responda para as pessoas, para elas guardarem e decorarem. Eu vou colocar essa frase aqui. Qual que é seu maior valor? O que você fala? Maior valor? Esse valor é importante para a vida. Olha, eu tenho alguns valores. Quando eu falo um valor só, para mim é muito pouco. Então, mas eu gosto de pessoas autênticas.
Para mim, isso é um valor importante. Eu acho que a integridade do ser humano também, sabe? Pessoas íntegras. E o propósito entra aí. O propósito entra aí. Pessoas que têm propósito. Eu acho que as pessoas que têm propósito, elas entram dentro desse pilar do valor também. Mas integridade. Integridade é um valor importante para mim. Importantíssimo. Importantíssimo. O que você não abre mão? Dos meus filhos, obviamente. Faço qualquer coisa por eles. Eles eu não abro mão. Não abro mão. Às vezes eu vejo histórias, e sem julgar, né? De mulheres que reconstroem a vida. E não, meus filhos são comigo. Não quero nem saber. Sempre comigo. Eu sou a galinha dos ovos, com os filhos em cima. Eu sou louca para os meus filhos. Alucinada por eles, e eles dão risada. Meu filho tem 12 anos, ele ri muito, ele fala assim, mamãe, você é muito louca, ele fala. Ele zoa, me zoa. Gente. Ele fala assim, mamãe, você é muito doida e tal. Mas ele sabe falar, mas é que eu te amo, filho. Você é muito gostoso. Eu amo você, eu sou muito feliz que eu sou sua mãe. Eu falo pra ele. E pra minha filha também. Eu falo, você tá chata pra caramba hoje, hein? Mas você é muito gostosa, você é muito boa. Então é isso. Eu não abro mão dos meus filhos. Ponto. Pode parecer ridículo, mas é. Eu não acho ridículo, não. Mamãe coruja. Por que você se arrepende? Sabe do que eu me arrependo? Já pensei muito sobre isso. Muito, muito, muito. Eu achei que a minha grande psicóloga da minha vida foram os programas da Oprah Winfrey. Aqueles que passavam no GNT. Então, eu juro por Deus, um programa dela valia mais do que qualquer psicóloga da face da Terra. Essa mulher não tem noção, mas ela realmente tocou a vida de muita gente. Eu acho que eu fui muito influenciada por ela, porque ela tinha programa, né? Depois que ela parou e foi para os canais de YouTube e tal. Mas... Ai, gente, eu até me perdi agora da pergunta que você fez. O que eu você... estava falando da... O que você Então, e aí tem uma brincadeira que ela faz, sempre que é assim, o que você faria para o seu younger self, para o seu eu mais novo? O que você falaria, né? E aí, eu com certeza absoluta falaria, menina, você não tem noção, você é muito poderosa. Nada daquilo que você via em você, de defeito, você não tinha esses defeitos. E outra coisa, vai e escolhe as coisas, escolha bem as coisas, você tem o direito de escolher. Porque olha que curioso, a minha mãe, na família da minha mãe, vinha de uma família também, apesar de muito bondosa, eles tinham essas coisas assim super machistas. Então, que a mulher, ela não chamava para dançar, a mulher não pedia em namoro, a mulher não pedia em casamento, a mulher não escolhia, ela era escolhida. Eu acho que isso não é algo que só eu passei, mas eu achava que eu tinha que ser escolhida. E eu acho isso um tremendo de um absurdo. Até que eu cresci e eu escolhi. Eu escolhi. Então, assim, todo mundo tem direito de escolha. E não importa se você é homem, se você é mulher. Isso foi uma coisa muito errada. Então, eu voltaria no tempo, na época que eu estava na faculdade, e falava assim, você pode escolher quem você vai namorar e você pode escolher também onde você vai trabalhar. Escolhe a empresa que você quer. Vai lá, aponta o dedo na empresa até você conseguir. Porque o meu grande como se fala, tristeza é porque eu prestei um processo seletivo para o Banco Real na época, para a BN. Meu sonho era trabalhar lá. E aí eu desisti logo, sabe? Eu não insisti tanto. E acabei não passando. Então, essa era o meu desgosto, assim. E muito engraçado, porque depois eu acabei fazendo várias reuniões com o Fábio Barbosa, que era o presidente da BN, converso com ele, porque ele é um cara que se deu muito bem no LinkedIn, né? Aliás, então eu trocava mensagens pelo LinkedIn, eu conheci ele, olha que louco. Muito legal. E tudo bem, tive interação com ele depois, né? Não tive naquela época, mas tive depois, então tá valendo. Mas é interessante que você teve depois, já inclusive preparada para ter interação com esse nível de profissionais, né? Não, total. Mas tudo bem. Eu falo arrependimento, mas a gente sabe que no final a vida segue o caminho que ela tem que seguir. Sim. Mas é isso, né? Eu voltaria e falaria isso. Agora, não me arrependo de nada também. Então, assim, não me arrependo do que a minha vida se tornou, entende?
Sim, porque você também fez boas escolhas, né? Você também fez boas escolhas, né? Então, Sim, sim. a gente erra. Acredito que sim. A vida é erro, né? Erro e acerto, né? Então, assim, mas a gente, a gente chegou num lugar muito privilegiado, né? Inclusive. Por Total. todas as escolhas que a gente fez, a gente chegou num lugar muito privilegiado. Talvez porque aprendemos muitas coisas, né? Também com isso, né? Não, total. Eu sou totalmente grata à minha vida, às minhas interações, às minhas colegas, minhas amigas, minha família. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, completa, realizada. Que bom. Querida, foi um prazer enorme passar esse tempinho tão curto de uma vida inteira que a gente tem pela frente, mas acho que é um começo de uma conversa que talvez começou entre páginas, né? E agora a gente pode trocar ideias e sonhar coisas juntas. Então, quero te agradecer muito a presença aqui e já lembrar você que está aí. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima quinta-feira. Antes da gente encerrar, lembra aí de colocar o seu sininho para receber as novidades, chamar os amigos, salvar para anotar todos os detalhes. E a gente está em todas as redes sociais, é só seguir. Obrigada e até o próximo encontro aqui na Equação Web Talks.